Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Call to Arms. E se você ainda não sabe, a guerra acabou, galera. É isso mesmo. A Pivas e os seus aliados levantaram a bandeirinha branca e desistiram da guerra. Ontem a Pivas teve uma reunião e nessa reunião, galera, o africano falou que eles estão saindo da guerra. Um dos motivos foi porque a sua aliança, né, já estava vendo de sair, já meio que abandonar eles. E ele também pontuou que é meio que impossível lutar essa guerra. Ele também deixou bem claro que os principais motivos foram os números, que o lado da iFuries tem muito, né? Eles sempre estão com 60 e poucos por cento, e ainda tem em outros mapas mais 50, sei lá quantos por cento. Outro motivo também foi a questão de qualidade, que ele também deixou bem claro. Ele explicou que no mapa já era difícil por causa da qualidade da iFuries de estar puxando o top 1. E aí ele também falou que nos mapas, né, em volta, para pegar fila, né, para fazer fila, eles tinham duas guilds que meio que não eram do ZVZ, que uma é a Code Red de Road Boys e outra era a Desavense. Recentemente era uma guild de Roaming, então eles estavam deixando guilds para pegar fila, para ficar nos mapas em volta, lutar, né, na fila. Guilds que não eram ZVZ, enquanto o outro lado tinha guilds que eram realmente de ZVZ. Isso foi o africano que falou, tá, galera, na reunião. Então, galera, eu acho que essa semana provavelmente a Pivas já mude pra cidade, porque o africano falou que eles vão morar agora na cidade, né, no portal, vão sair pra fazer conteúdo do portal. Ele falou que a Pivas vai voltar às origens, né, saindo do portal, pegar conteúdo menor, não sei quantos eles vão amassar, mas que eles vão sair do portal. Ele afirmou que a Pivas não vai dar disband, mas, cara, sério, na minha opinião, a Pivas tá saindo meio que do luxo pra ir pra uma parada meio que não tem nada, sabe? Em questão de mapa, de HO de craft. E, galera, a gente sabe como que são os players no Albion, né, mano? Muita gente joga pra tá ali na Black com uma HO de craft, com os mapas bons, território. Então agora eles meio que vão perder tudo, né? Vão ficar sem essas coisas pra morar na cidade sem nada. Na minha opinião, cara, pode ser que seja uma mudança bem dolorosa aí, que a Pivas perca muita gente. E assim, eu torço pra que a Pivas não dê disband, cara. Mas essa jogada, essas coisas que eles vão fazer, tem muita chance, né, deles acabar aí meio que com match win, depois disso tudo levar eles a um disband, cara. Torço, né, pra que a Pivas não dê disband, porque a gente precisa de mais guild, né, ainda mais uma guild que tem muito BR e tal. Quanto mais guild no jogo pra gente lutar, se divertir, melhor, cara. E pra você que não tava acompanhando, né, e não viu o que tava rolando nessas lutas aí de guerra, galera, um dos motivos, né, que desanimou a própria aliança da Pivas a parar, né, a querer sair da guerra, foi, eu acho que se não me engano, domingo no 00TC. O que aconteceu no domingo 00TC? Era mais ou menos 23h55 TC, não era nem o prime time do mapa direito ainda. A aliança da Pivas, ali a Upside, a TLM estavam em Divide, e a iFuries já tava, acho que, se eu não me engano, em Gap. Como eu falei, mano, não era nem ainda 00TC que começava, né, o prime time do mapa. O africano com a Pivas, ele ficou na fila. A Pivas já tava fazendo o papel de ficar nas filas, né? E aí eles esquiparam, foram pra Sync lutar a maga e, mano, perderam. Antes do prime time, a Pivas perdeu um set, né? Eles voltaram, né? Foram lá, deram regear, voltaram, foram lutar de novo, perderam de novo, duas derrotas já muito rápido. E aí, cara, o que aconteceu? Voltaram, né? Deram regear e perderam de novo, cara. Então, assim, meio que foi 3 derrotas, cara, em questão de 10 minutos. Eu não lembro direito em quanto tempo que foi essas 3 derrotas, mas foi muito rápido. E, galera, a Upside, a TLM, esses caras meio que ficaram meio pistola, sabe? Ficaram meio que tipo, nossa, como assim, cara? Nem começou direito ainda e já perderam 3-7, o africano tá trolando. Então isso deles perderem 3-7 ali nesse dia, que foi no 00TC, já meio que desanimou muito a aliança deles. Os caras acho que já estavam pensando em sair. E depois no 04, acho que foi no 04TC, que foi uma luta em Fissure. Fissure é 04TC, é isso mesmo. Então, galera, aqui em Fissure também aconteceu outra coisa que meio que desanimou eles, que foi o seguinte: a iFuries com seus aliados tinha 64% em um mapa, em outro mapa eles tinham 50 e poucos por cento, e em outro mapa a maga tava também com, sei lá, 40 e poucos por cento. Então era tipo assim, muita gente. Mas aqui nessa luta de Fissure, a Pivas tava defendendo o território e conseguiu uma hora, galera, ali, não sei como, eles conseguiram matar o Dalius. Os caras vão defender, né? Porque o território, quando passa 15 minutos e destrói o banner, você fica com o território porque o banner foi destruído.
Mas galera, olha o que aconteceu no 04TC depois que eles mataram o Dalius. Ficou o banner, né, da iFurious dentro do território, rodeado de gente da Pivas. E galera, um cara da iFurious conseguiu entrar dentro do território no meio de todo mundo da Pivas e conseguiu resetar o banner, cara. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Si te pega, no te cancela. Si te pega, no te cancela. ¿Quieres que me meta muy kamikaze? Sí, métete y canalízala y sale ahí. ¿La tomaste? ¿La tomaste? Pego. Ok, vaquea Southwest, no te mueras, no te mueras. Pongan listo. Ya escúchame, vaquea Southwest, hagan el Terry, Voy, entré. La tengo Salgan short, del Terry, la ponen en el tengo medio, Ok, salgan del Terry hacia el Southwest, salgan del Terry. Salgan del Terry, leave the Terry, leave. Cara, isso aqui foi inacreditável, velho. Como que eles deixaram um cara entrar lá dentro do território, só tem Pivas? Como é que eles não deram um insta-engage nesse cara, sabe? Eu não sei, velho, mas, pô, não tava legal pro lado da Pivas. Parece que tudo dá errado, né, cara? Até uma jogada dessa daí que, na minha opinião, é meio que impossível. O cara entrar ali sozinho no meio de todo mundo da Pivas e ainda resetar o banner. Ainda sai vivo ainda, cara, com o banner, tipo... Cara, que loucura, velho. Então esse daqui foi o 04TC e teve essa jogadinha, sem contar, né, que nem eu falei que os caras massaram muita gente. Pô, a iFurious chegou a um número de 64%, que é, sei lá, mais de 350 pessoas dentro do mapa, cara, com a sua aliança. E, cara, ainda tinha, né, mais gente em outro mapa, tinha muita gente. E isso, galera, faz com que desanime, né, mano? A aliança da Pivas ficou muito desanimada em questão de número, porque não tem uma troca, não tem como, cara. É meio que impossível pro lado dos caras, porque o Dalius realmente tem muita gente ali do lado dele. E do lado da Pivas, cara, tem algumas guilds ali que vão ter um númerozinho, já não tão legal, que é a TLM. A Upside é uma guild que até um tempo atrás não amassava muita gente. A Pivas perdeu muita gente porque não tá rushando top 1, né? Agora eles estão jogando meio tipo só, sei lá, pra se divertir, não iam ter compromisso. Então com isso eles perdem muita gente que era da temporada passada, né? Aquela galera que queria puxar top 1, que queriam estar ali só por causa do Lobo. Agora deve estar todo mundo lá na iFurious. E cara, é meio engraçado também, né? Porque você pensa assim, cara, a galera tava na Pivas e essa galera que tava na Pivas ficou ali uma temporada inteira defendendo, fazendo as coisas ali com a Pivas. E aí você fala, pô, agora os caras estão na iFurious derrubando a Pivas, sabe? Então assim, o WoW tem esses rolês, velho, de você tá um dia numa guild ali e no outro dia você tá lá lutando ela, tentando derrubar os HOs dela, pegar os territórios dela. Essas coisas acontecem muito no WoW, cara. E galera, ontem, na mesma hora ali que tava acontecendo a reunião na Pivas, eu acho que já tinha terminado a reunião na Pivas, o Dalius tava streamando, e aí eu acho que ele ficou sabendo do resultado, né, que acabou a guerra, que os caras não vão continuar amassando pra guerra. Ele começou a dar a opinião dele de como que começou e até onde eles entraram, né, no caso a iFurious entrou na guerra. E aí ele colocou esse paint aqui todo estranho aqui, cara, mas o que ele tava explicando, tipo, que foram algumas fases, né, da fase 1 até a fase 4. Então, galera, ele colocou que na fase 1, que foi o começo, né, de tudo, e foi a Pivas contra a chefe, e ele colocou os números, né, 150 versus 120, e depois teve a fase 2, que foi a Pivas mais a Ambitiose, esse A que é da Ambitiose versus chefe e a Lemu. Eu acho que é a Lemu que no caso é a aliança da mandatória. Esse G aqui eu não lembro o que era esse G aqui, mas daí ele colocou, né, do lado da Pivas com Ambitiose 200 e do lado da chefe 160, mais 100 da aliança da mandatória. E aí, galera, na fase 3, ele colocou a Pivas, a chefe também, que embaixo aqui ele tava explicando que foi aqui, eu acho que ele foi ajudar a Pivas, né, no dia que ele ajudou a raidar, no dia que ele ajudou a raidar a Verge. Então eles tinham 300 mais ou menos contra a chefe e a Lemu também aqui, que, pô, esse número aqui que ele colocou não dá pra entender direito, mas acho que é 200, certo? Então na fase 3 ele ajudou os caras. E aí na fase 4 aqui que ele colocou, foi a Pivas mais a Ambitiose, mais esse G, eu não sei se é a Gueswatch, que é esse G, e mais a FFU, no caso que é a aliança da Upside que eles trouxeram, né? E depois também trouxeram a TLM e tal. E aí foi nessa fase, galera, que ele colocou aqui que ele entrou, né, com a lisão dele, né? Ele tava vendo que os caras não estavam aguentando a guerra ali e que era muita gente do lado da Pivas. Aí ele colocou aqui os números do lado da Pivas aqui, que tinha 360 mais 300
E do lado dele também, né, ele colocou aqui que foi a chefe, mais a Lemu. Eu acho que aqui a Lemu já deveria estar saindo também da guerra, não lembro. Mas ele entrou com a Ifúris e com os seus aliados, daí ele colocou o número aqui 160, mais a Fúris que era 120 mais 120. Eu não lembro o que ele explicou nesse 120 mais 120, mais a Outlimits com 100 e mais 100 aqui que deve ser da Chase. Então ele meio que deu a explicaçãozinha dele ali, ele falou ali os motivos ali, mas galera, eu não consegui entender, né, tudo certinho porque ele tava falando espanhol e, cara, eu não sei muito espanhol, tem palavras ali que ele fala que eu não sei o que é, né, o significado, mas galera, tá na live dele isso daqui que ele fez, eu acho que vai ficar salvo o VOD, acho que ele tá deixando salvo o VOD, vocês podem ir lá conferir, tá bom, mano, pra vocês verem o que ele falou de verdade ali, se você entende espanhol, você pode ir lá e conferir, beleza? E fora isso aqui, galera, ele também colocou uma outra print na tela. Ele colocou essa print aqui, tá? Meio que... eu acho que isso aqui foi meio que os motivos. Também juntando tudo aquilo ali que ele mostrou no Paint. Ele também colocou isso aqui meio que... pra mostrar também, assim, tudo que juntou, né? Tudo que eles juntaram para poder fazer esse rolê que eles fizeram da guerra, tá bom? Então ele colocou aqui algumas coisas do tipo... o Salatiel, que é o dono da Code Red, falou algumas coisas ali pra ele ali que ele salvou e não gostou. Tem a parte da Ambitiosa aqui embaixo que pegou o top 4, que era pra ser o top 3. Se você tá procurando uma guild com liberdade total pra você fazer o que quiser, sem pressão e sem compromisso, essa guild é a Neve Eterna. Ela também tem 0 taxa, ela te dá a DG Avaloniana grátis toda semana, apoio total pra você que é membro novato e quer evoluir. Ela tem muito conteúdo do tipo roaming, gank, acampamentos, Avalon, coleta, transporte, refino, dungeon. E além de tudo isso, tem um H1 no mapa Tier 8 na Black Zone, onde você pode fazer o que quiser. Então se você quer uma guild assim, eu vou deixar o link na descrição. Corre lá e faz o recrutamento. Tem a parte aqui do Lazo falando algumas coisas também pra ele aqui. Aqui em cima aqui também, sabe? Tipo... aqui nesse cantinho aqui é o Lazo chamando ele de trash. E aqui na esquerda tem a parte que o africano se aliou ao Slayer, né? Que é a TLM, que, cara, eles odeiam a TLM e tal. Então, galera, tá aqui. Se você quiser ler com calma, tá? Você pausa o vídeo aí pra você entender mais ou menos as coisinhas que ele colocou aqui, que ele pontuou, né? Que foram alguns dos motivos que ele teve para ele fazer esse push, né, para ele fazer essa guerra contra a Pivas, tá bom? E galera, eu acho que depois, né, dessa guerra, que na minha opinião foi uma das guerras mais rápidas que eu vi no álbum, foi muito rápido, sei lá, uma semana de guerra. Eu acho que agora a Ifúris não vai ter mais tanto conteúdo, que nem eu falei no outro vídeo. E essa guerra caiu do céu pra Ifúris, cara. Foi uma parada muito boa pra eles, porque hypou a guild deles. Ele tinha conteúdo, né, pra amassar. Ele tinha um lugar pra ele levar a galera pra lutar. Agora vai ficar um pouco mais difícil. Quem vai lutar a Ifúris agora? Quem será que vai ser a próxima vítima aí do Dalius? Quem será? Ah, e outra coisa, tá? Eu lembro que eu tinha visto nos vídeos lá do Conan, né? A Pivas, a Ifúris ia dominar a Black. Agora, galera, realmente, tá? Agora, realmente, a Black é do Dalius, né? A Black agora é da Ifúris, cara. Toda a Black ali praticamente, o centro, né? Aquele centro ali da Black onde tem os melhores mapas para as guilds EVZ, agora é realmente do Dalius, cara. No caso, o dono da Ifúris, tá? E galera, eu acho que a Pivas, se não morrer, né? Se a Pivas não acabar uma hora ali, eu acho que no portal eles vão pegar mais conteúdo até do que a própria Ifúris, cara. Com a qualidade da Ifúris e o tanto que eles estão maçando por causa do top 1, vai ser mais difícil deles pegarem conteúdo legal do que a própria Pivas que vai sair desses mapas aí. O perigo é o que eu falei, cara. Eles têm muita chance de não aguentar esse rolê, nessa mudança e acabar dando disband, né? Mas eu torço, né, para essas guilds aí continuarem no jogo. Torço também para que acabe, né, essa coalizão gigantesca, para que tenha mais conteúdos menores, porque esses conteúdos big, né, esses big conteúdo aí, cara, não é legal, sabe? Não dá, cara. Muita fila, muita gente, não tá uma parada que você quer ir lá no rolê para lutar, porque você acaba meio que ficando na fila, ou você acaba pegando uma luta que é totalmente desbalanceada. Então eu torço para que melhore os conteúdos pra gente que faz EVZ na Black Zone, beleza? E galera, eu acho que esse é o último Call to Arms dessa guerra, né? Porque ela acabou, então meio que não vai ter mais vídeos sobre essa guerra. Mas eu queria deixar avisado, tá? Que eu vou continuar postando os Call to Arms
trazendo outros tipos de conteúdo, falando de outras guilds, falando de outras lutas, do que tiver rolando ali na Black Zone, cara, coisas legais, né, pra gente trazer aqui pro canal. Eu vou tentar trazer pra vocês, tá bom? Então, continuem acompanhando aí o Call to Arms. Então, galera, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça, tá, de deixar o seu like, ajuda muito o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Não se esqueçam também de se inscrever ao canal, também fortalece muito a gente, tá? E, cara, compartilha para as pessoas aí do Discord, compartilha para seus amigos, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!